Muito obrigado a todos, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer à organização a oportunidade que me dão a mim e à Microsoft de apresentar aqui uma perspectiva um bocadinho diferente daquilo que tem sido o tom de todo o evento ao longo do dia de hoje, destas jornadas, e penso que será interessante percebermos até que ponto é que a tecnologia pode ou não ser aqui um fator de aceleração neste processo, neste caminho para a conformidade e para o cumprimento dos desafios que o regulamento vem trazer, que o novo regulamento vem trazer. O meu nome é André Azevedo, eu sou membro do board da Microsoft Portugal e estou aqui com um misto de sentimentos e de feeling, uma vez que eu sou também aluno desta casa, apesar de o meu cargo ser eminentemente tecnológico, eu sou licenciado em Direito, o que diz também um bocadinho sobre aquilo que é hoje os desafios da tecnologia e sobre aquilo sobre os batimentos, digamos assim, das fronteiras entre o mundo jurídico, o mundo tecnológico e o mundo das empresas. Eu começaria com uma primeira mensagem, que é uma mensagem muito positiva, de que a Microsoft vê e olha para o regulamento em si mesmo como uma excelente oportunidade e como um impacto muito positivo naquilo que é o reconhecimento daquilo que são os direitos dos cidadãos em termos de dados pessoais, em termos de ferramentas e de capacidade de controle daquilo que é a sua informação. É simultaneamente muito relevante para as empresas, no sentido em que obriga-as a revisitar daquilo que são as suas bases de dados, aquilo que são os seus processos internos, aquilo que são os seus recursos humanos e a forma como eles trabalham a informação. E o que temos assistido ao longo dos últimos anos, neste advento do mundo digital, é claramente uma proliferação algo caótica de dados que são recolhidos pelas empresas, muitas vezes sem sequer uma consciência absoluta daquilo que é a responsabilidade de gerir esta informação tão sensível. E, portanto, o regulamento veio dar aqui, de facto, uma tónica e um foco muito relevantes do ponto de vista da importância e da sensibilidade que é manusear este tipo de informação, mas veio também, ao mesmo tempo, abrir a porta a potenciar aquilo que é o valor intrínseco deste tipo de informação. Naturalmente que estamos sempre balizados pelaquilo que são os princípios gerais do regulamento, mas claramente há aqui um abrir de porta a uma possibilidade de explorar outro tipo de potencial e de valor económico associado a estes dados. E depois temos também uma dimensão europeia que é claramente positiva. Quando o regulamento foi anunciado há 2 anos atrás, houve no contexto, sobretudo até no contexto tecnológico, houve uma reação algo negativa. Muito boa tarde. Houve uma reação algo negativa no sentido de a Europa poder estar a dar aqui um tiro no pé ao criar aqui um entrave à inovação e fazendo exigir às empresas e às organizações uma responsabilidade acrescida. O que nós vemos hoje, 2 anos envolvidos, é que claramente a Europa se posicionou como um espaço geoestratégico, um espaço geopolítico de referência do ponto de vista do respeito pelos direitos individuais e pelo contributo que está a dar para um ecossistema digital muito mais seguro, que é muito mais atraente e muito mais suscetível de gerar confiança nos consumidores e nos utilizadores deste tipo de serviços digitais. Eu não vou, como é óbvio, porque ao longo do dia já foram salientadas e enfatizadas as várias mudanças-chave que o regulamento veio trazer. Vou apenas focar-me nesta componente mais tecnológica, porque é esse o âmbito da minha apresentação, e dizer-vos que, de facto, pelo menos nestes quatro pontos que estão aqui elencados no eixo da tecnologia, é claramente necessário que as empresas olhem para eles. Ou seja, vai haver aqui um esforço e uma necessidade de uma redefinição das arquiteturas das bases de dados e daquilo que são os seus sistemas de informação, por forma a garantir o nível adequado de proteção e de controle de risco. Vai haver aqui uma necessidade de implementação de medidas específicas de proteção e de segurança dessa informação. Vai ser necessário haver a introdução de mecanismos de rastreabilidade e de registro muito detalhado de todas as operações que vão ocorrer relativamente ao processamento desta informação, e depois também falarei mais à frente naquilo que é todo o processo de notificação das autoridades competentes em relação aos riscos de segurança e às vulnerabilidades em relação à informação. Ou seja, o que nós estamos hoje confrontados com este novo quadro regulatório e que não se cinge ao regulamento é claramente um ecossistema muitíssimo mais complexo e um desafio para as organizações. E esta complexidade advém basicamente de três ordens de razão. Desde logo porque o número de requisitos e de exigências é de facto crescente,
porque o ritmo da mudança e a diversidade geográfica em termos de requisitos também cria aqui uma heterogeneidade e uma obrigação de acompanhamento muito complexa por parte das organizações, e depois porque temos requisitos específicos que decorrem da sensibilidade de determinadas áreas ou mercados, nomeadamente do setor financeiro ou da área da saúde, que fazem com que esta exigência, estes critérios de acompanhamento dos requisitos que vão surgindo sejam de facto mais exigentes nestas áreas. Nós acreditamos que qualquer decisão tem que ter por base o acesso à informação e uma análise objetiva daquilo que é o estado da arte e o nível de informação, toda a informação que nós podemos recolher e que possa ser útil para a tomada de decisão. E, portanto, achamos que, como contributo para esta conversa, que seria importante fazer um estudo de mercado que de alguma forma nos desse um diagnóstico de qual é que é o ponto da situação do ponto de vista do cumprimento do caminho para a conformidade imposto pelo regulamento. E, portanto, contratámos externamente a IDC, que é uma entidade externa que basicamente faz este tipo de estudos, e queríamos que houvesse, sem propriamente um rigor científico, mas que nos desse de facto esta noção de qual é que é o nível de cumprimento, pelo menos reportando-nos ao final de janeiro. E, portanto, obtivemos 627 respostas que pretendiam cobrir pelo menos três dimensões: as várias indústrias que são reguladas, organizações com diferentes dimensões e as diferentes audiências em função do tipo de decisor e do tipo de rol que cada um desses decisores tem dentro da sua organização. E os dados que obtivemos são, de alguma forma, preocupantes, desde logo porque mais de 50% dos inquiridos se declararam à data que, de facto, não conheciam bem o regulamento, o que é claramente uma percentagem relativamente elevada. Descansamos, apesar disso, porque ficámos a saber que na área dos sistemas de informação e na área legal são exatamente as áreas onde esse conhecimento é mais elevado. Depois, do ponto de vista do nível de preparação, apenas 2,5% dos decisores declararam que a sua organização já estava preparada para lidar com o regulamento. Ou seja, há aqui uma maioria gigantesca de inquiridos que se declara claramente desconfortável com o processo de preparação e, portanto, há aqui um sentido de urgência na resposta aos desafios do GDPR. Depois quisemos perceber quais é que eram, do ponto de vista destes inquiridos, as áreas de prioridade. Ou seja, as respostas que obtivemos passavam sobretudo pela necessidade de definição de processos. Esse era um dos desafios que foram identificados, com a necessidade de identificar, classificar e ter de facto uma política de gestão de dados mais consistente e mais intencional, e depois uma preocupação grande também com a formação de colaboradores, que é claramente um dos handicaps que nos processos em que já participámos foi claramente identificada. Existe, à data de hoje, uma maior consciencialização, mas ainda um trabalho muito grande a fazer do ponto de vista de formação e de sensibilização dos recursos humanos para aquilo que são os desafios do GDPR. Depois quisemos perceber os benefícios esperados, e os benefícios esperados passam basicamente também por estas áreas, ou seja, uma melhor e mais adequada gestão da segurança da informação e um maior nível de privacidade e, simultaneamente, conseguir incrementar ou elevar aquilo que é o nível de confiança dos clientes destas organizações. Finalmente, quisemos também saber quantos dos inquiridos é que já tinham, em relação às suas organizações, procedido à nomeação de um DPO, e apenas 24% os tinham feito. Havia 40% que estavam à data, isto é de final de janeiro, como vos disse, num processo de nomeação de DPO. Só também para partilhar um penúltimo dado importante, que é a distribuição de nomeações por áreas, por setores de atividade. Claramente o setor financeiro está a liderar esta área, com 50% das entidades já tinham procedido a essa nomeação, seguindo-se a saúde, a indústria e o retalho, e aqui, como uma nota de alguma preocupação, o setor público, que está claramente atrás das outras áreas e que tem de facto um caminho a percorrer, apesar da moratória que foi agora apresentada em sede de regulamentação na proposta de lei que foi apresentada à Assembleia da República. Por último, quisemos apenas também quantificar aquilo que era o valor esperado por parte destes decisores ao nível do investimento que era suposto ser feito para conseguirem atingir esta regulamentação e esta conformidade com o regulamento. E, de facto, os valores oscilam entre os 50 e os 300 mil euros, essa é a expectativa,
sendo que o peso relativo da componente tecnológica é de facto bastante elevado, mas há também a plena consciência de que é ao nível do topo da organização que vai ser necessário tomar uma decisão final sobre o processo a adotar e sobre a alteração que vai ser preciso fazer. Bom, como é que então as organizações se podem preparar para isto e de que forma é que, confrontadas com este sentido de urgência, uma vez que estamos neste momento a menos de um mês do início da aplicação do regulamento, o que é que pode ser aqui o fator de aceleração de conformidade? O que nos dizem os principais consultores do mercado que estão muito ligados a estes processos de implementação é de que claramente a cloud pode ser esse acelerador e é isso que eu vou procurar explicar já a seguir. Porquê é que a cloud pode ser, de facto, um acelerador? Desde logo porque a cloud pressupõe em si mesmo, os serviços cloud têm por base um certo nível de standardização e o trabalho de casa por parte dos cloud providers no sentido da conformidade e do cumprimento dos regulamentos iniciou-se há bastante tempo atrás. Como o modelo de negócio dos cloud providers assenta nesta confiança e na capacidade de estar conforme com os regulamentos e, portanto, desse ponto de vista, nós começámos há muito tempo o trabalho de análise detalhada de todas estas dimensões de requisitos e depois de lhes dar execuibilidade prática e dar-lhes cumprimento, seja ao nível de requisitos globais, seja ao nível de requisitos de indústria, seja ao nível de requisitos mais de âmbito local. Inclusivamente, o que foi feito em termos de trabalho de casa foi o desenvolvimento de uma matriz única de controle em que todos os requisitos de todos estes âmbitos de certificação foram carreados por uma matriz única, o que significa que, tipicamente, quando surge um novo requisito, nós encontramos-lo já de alguma forma coberto por outro requisito que já decorre de outro tipo de certificações que nós já tínhamos. E é isto que nos permite, globalmente, dizermos que nós evoluímos de uma situação em que falávamos de confiança na cloud e da necessidade de criar esse clima de confiança para uma cloud que está neste momento certificada por um conjunto de organizações e que permitem àqueles que são as entidades contratantes deste tipo de serviços beneficiar deste nível de garantia e de qualidade de serviço que é de facto relevante quando depois possam ser confrontados à frente com a necessidade de demonstrarem ou de darem evidências documentadas de que estão conformes com aquilo que são as exigências do regulamento. Do nosso compromisso mais global é o de até 25 de maio de 2018, que está à porta, e portanto neste momento podemos dizer que à data de hoje esta afirmação já é verdadeira, nós estaremos integralmente, os nossos serviços cloud estão integralmente compliant ou conformes com aquilo que é as exigências do novo regulamento. E simultaneamente que colocaremos aquilo que é o trabalho de casa que viemos a fazer ao serviço destas organizações numa lógica de parceria que acreditamos que é muito relevante. Simultaneamente é importante referir aqui o papel que todo o ecossistema de parceiros na área da tecnologia pode trazer no enriquecer das respostas aos desafios do regulamento e na implementação de soluções específicas que possam ser relevantes, inclusivamente na adaptação dos tais modelos de negócios de que falei há pouco. Ou seja, como mensagem de fundo, uma ideia de responsabilidade partilhada. Há aqui uma lógica de, entre o responsável, ou a entidade responsável pelo tratamento da informação, originariamente, e a entidade subcontratante, neste caso o cloud provider, que vai, de facto, em nome do responsável pelo tratamento de dados, proceder ao tratamento dessa informação, há aqui uma partilha de risco e uma partilha de responsabilidade. Como é que esta partilha de responsabilidade ocorre? Nós, basicamente, em termos de serviços cloud, nós temos 3 grandes tipos de serviço em que evoluímos de uma lógica de maior controle por parte da entidade responsável pelo tratamento da informação, em que nós chamamos de infraestrutura, em que basicamente utilizam uma infraestrutura tecnológica do cloud provider para uma situação de muito mais transferência de responsabilidade ou de externalização de serviços, que nós chamamos de software as a service, mas em que com essa transferência para um cloud provider de serviço há também uma transferência de risco e uma partilha de responsabilidade. E, portanto, é neste balanceamento entre estas duas realidades, entre um maior nível de controle e uma maior partilha de risco, que as organizações terão que fazer as suas escolhas e fazer as suas opções.
Este é um quadro que pretende, de alguma forma, densificar este conceito de partilha de risco e a evolução que, numa perspectiva do responsável pelo tratamento de dados, pode ocorrer à medida que sucessivos workloads, sucessivas áreas de tratamento da informação ou de lidar com essa informação ou áreas de serviços tecnológicos vão sendo contratadas externamente. Como é que nós propomos que seja uma abordagem pragmática por parte das organizações quando estão confrontadas com a necessidade de terem, dentro de dias, dar cumprimento ao regulamento? Desde logo, uma metodologia em 4 etapas, que passa por uma primeira etapa que nós chamamos de Discover, que basicamente procura identificar qual é que é a informação de dados pessoais que existe dentro da organização, o tal processo de descoberta que é muitas vezes surpreendente para as próprias organizações, de que eu vos falava, e onde é que ela está alojada. Depois um segundo passo que passa por uma implementação de mecanismos de governação e de gestão dessa informação, garantindo que ela é usada nos moldes e dentro daquilo que são as limitações do regulamento e também na definição de políticas de acesso a essa informação. Depois um terceiro momento que passa por uma clarificação e uma definição de medidas de proteção, estabelecendo de facto controles de segurança que garantam uma prevenção, uma detecção e a capacidade de responder de forma muito proativa às vulnerabilidades que são identificadas e, em caso de data breaches, a capacidade também de depois ser muito eficaz e consequente e rápido e célere na notificação da entidade competente em caso de violação de critérios de segurança. E, finalmente, depois, uma lógica de report automatizado em caso de violação de segurança ou em caso de gestão de novos pedidos de acesso a essa informação. Eu não sei, em termos de tempo, eu estou com 15 minutos, certo? Tenho mais 3, então... Bom, então, isto entretanto, parou aqui, ok. Globalmente, o que é que nós pretendemos em termos de cloud e porque é que acreditamos que pode ser de facto um acelerador? Porque, do ponto de vista prático, permite reduzir os custos. E permite reduzir os custos porquê? Porque esta certificação, todo o esforço financeiro e complexo e moroso e burocrático de certificação de um serviço cloud do ponto de vista de GDPR, ele pode ser passado para aquilo que é o cliente de serviço cloud e pode ser diluído numa operação que, no caso de uma entidade de provider como a Microsoft, pode ser diluído numa operação à escala planetária. Ou seja, este esforço que é significativo de investimento pode ser diluído e pode ser claramente reduzido. Depois tem a componente também de garantia de adesão aos tais requisitos de que falámos, o respeito pelas indústrias altamente reguladas e, de facto, a redução dos riscos associados ao negócio e à gestão desta informação. Aqui o pointer não está a colaborar. Eu vou agora apenas apresentar-vos um breve vídeo, uma vez que estou no limite do meu tempo, que na prática pretende sintetizar aquilo que é a nossa mensagem e aquilo que são os 4 pilares-chave do nosso posicionamento enquanto cloud providers e enquanto empresa de tecnologia, que passam basicamente pelo conceito de transparência, de segurança, de conformidade e de segurança, privacidade, transparência e de conformidade. Tinha mais alguns pontos que gostava de partilhar convosco, mas considerando as limitações de tempo, vamos ficar por aqui. Agradeço a todos a colaboração e obrigado mais uma vez.